Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Amém? Nós estamos aqui para a nossa quarta live, a nossa quarta-feira de estudos bíblicos, e nós temos tratado aqui de um tema muito importante, um tema muito relevante, que diz: Ele vai voltar. Essa é a grande realidade que a Bíblia nos apresenta e que nós tanto aguardamos. A segunda vinda de Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus. E no estudo anterior, o reverendo Davidson falou acerca daqueles sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. Ele também falou daquele dia em que Jesus voltará. Claro que ele não marcou data, ninguém sabe essa data. Apesar de que muitas pessoas, como ele tratou disso, já tentaram se arriscar a programar uma data, colocar no calendário, na agenda, enfim. Mas o fato é que a própria palavra do Senhor Deus declara que a segunda vinda de Cristo Jesus é um tempo desconhecido para todas as pessoas. O Evangelho de Mateus traz o relato do próprio Cristo Jesus dizendo o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus ainda disse aos seus apóstolos no livro de Atos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, o dia da segunda vinda de Cristo Jesus, ele só é conhecido por Deus o Pai. Qualquer especulação acerca dessa data pode ter certeza que é perda de tempo. Mas cá entre nós, se você quer ter uma chance ali de acertar o dia da segunda vinda de Cristo Jesus ou o dia da sua volta, fica ligado aqui no nosso estudo que mais para o final eu vou te dar uma dica muito importante. Será que você ficou curioso? Não se preocupe, porque não é heresia, tá bom? Pode ficar despreocupado. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, porque o objetivo nosso aqui hoje é a gente ver um pouquinho acerca do dia do Senhor. É claro que existem muitas coisas que a gente pode falar acerca desse dia do Senhor, o dia da volta de Cristo Jesus. Não vamos conseguir tratar aqui nesse estudo tantas coisas, mas o que nós podemos perceber é que esse dia do Senhor também faz parte do dia do juízo final. Sobre esse dia nós precisamos entender que o principal propósito desse dia, nesse juízo, é mostrar a soberania de Deus, a glória de Deus na salvação do seu povo. A graça de Deus será exaltada na salvação do povo e a sua justiça será demonstrada na condenação daqueles que são infiéis, daqueles que são ímpios. Portanto, vamos guardar isso. O que é central nesse dia do Senhor, no dia do juízo, não somos nós, os indivíduos, mas sim a glória de Deus. Por isso é que o dia da segunda vinda de Cristo Jesus será um dia de júbilo, um dia de festa, um dia de alegria para todos os eleitos, para todos os salvos. O dia do Senhor será um dia de júbilo, um dia de alegria, um dia de regozijo, visto que nós fomos alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Desde que nós fomos alcançados por essa graça salvadora, o nosso propósito sempre foi glorificar a Deus. E pense comigo, naquele dia nós veremos a Deus face a face. Como não glorificar esse Deus maravilhoso? Com certeza vai ser um dia que também o Senhor Jesus vai reunir todo o seu povo. Ele mesmo declarou isso no Evangelho de Mateus, quando disse o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa expressão dita pelo próprio Cristo Jesus: benditos de meu Pai. Você sabe o que bendito significa? Bendito significa bem-aventurado, feliz, amável. Jesus Cristo está nos garantindo a presença do próprio Deus. Jesus está nos esperando. Jesus está nos esperando juntamente com Deus nesse reino de paz, de alegria, de justiça, que será demonstrado na sua forma plena
quando da segunda vinda de Cristo Jesus. E o Evangelho de João ainda relata as seguintes palavras do nosso Mestre, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós podemos descansar, meus queridos, diante dessas palavras de Cristo Jesus, mas descansar jubilosos diante do fato de que Ele é o nosso Senhor, de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. E a Bíblia afirma que todos comparecerão ao dia do juízo. Se todos os homens devem comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus, é claro que isso inclui cada um de nós, incluem os crentes, incluem os eleitos, os salvos por Cristo Jesus. E o Novo Testamento nos ensina isso de maneira muito clara, de maneira muito objetiva. Paulo escreve aos cristãos de Roma e de Corinto, por exemplo, que todos os crentes comparecerão diante do tribunal de Deus, o tribunal de Cristo Jesus. E a mesma forma de pensar está em Tiago, está em Pedro, nas suas cartas. O livro de Hebreus também demonstra essa realidade, porque ele diz o seguinte: nós somos informados de que o Senhor julgará o seu povo. Sendo assim, não há dúvidas de que nós, os crentes em Cristo Jesus, seremos julgados por Cristo Jesus no dia do Senhor. Mas, embora todos nós, cristãos, tenhamos de comparecer diante desse tribunal, diante de Cristo Jesus, para responder a respeito das nossas vidas, aquilo que fizemos, nós não precisamos temer o dia do juízo. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, os eleitos de Deus, não precisam temer no dia do Senhor, porque o apóstolo Paulo chegou a afirmar o seguinte aos romanos: pois nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Paulo afirmou isso não apenas aos cristãos de Roma, mas a palavra do Senhor, como ela chegou até nós e nós temos acesso a ela, essa mesma garantia nós temos. Se cremos em Cristo Jesus, não existe condenação. Por isso é um dia alegre, um dia de júbilo para os eleitos, porque aqueles que permanecem com Deus, eles têm essa confiança no dia do juízo. É o que João escreveu na sua primeira carta, quando disse o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse dia de júbilo para o crente, para o discípulo de Cristo Jesus no dia do juízo está muito bem expresso, até mesmo na resposta 52 do famoso Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte: em toda a minha angústia e perseguição, eu olho para os céus e confiantemente aguardo como juiz aquele que já suportou o julgamento em meu lugar perante Deus e dessa forma removeu de mim toda a maldição. Todos os seus e meus inimigos ele condenará à punição eterna, mas a mim e seus eleitos ele levará consigo para o gozo e glória dos céus. Aleluias, meus irmãos! Pense comigo, se nós já aguardamos ansiosamente esse dia chegar, esse glorioso dia chegar, imagine como será estarmos ali naquele dia, o dia do Senhor, esse grande dia. E é impossível praticamente a gente encontrar ilustrações para comparar como que isso será. Numa escala muito menor, mas muito menor mesmo. Talvez nós possamos tomar aqui como exemplo a questão do futebol. Aqueles que gostam de futebol talvez vão entender isso. Imagine aqui que nós brasileiros, sendo torcedores da nossa seleção brasileira, nós estamos vibrantes com várias vitórias da nossa seleção na Copa do Mundo. Imagine que está acontecendo uma Copa do Mundo. Imagine que você já acompanhou todos os jogos aí da sua casa, na sua televisão, e o Brasil ganhou todos os jogos que disputou, e ele está na final. E aí você conseguiu comprar o ingresso da final, e aí você vai para a final, está assistindo a esse jogo com euforia, o estádio lotado ali com torcedores que presenciam ali também o Brasil
naquele momento, ganhar a final, ganhar a Copa do Mundo. E aí os narradores dizem que o estádio vai ao delírio, todo mundo está em festa, a alegria toma conta de todos. Enfim, se você gosta de futebol, você entende um pouquinho acerca dessa alegria. Só que é claro que a alegria do grande dia do Senhor será infinitamente maior. Por isso que eu falei, numa escala muito menor, talvez seja possível a gente fazer essas comparações. Mas o fato é que a alegria que nós teremos nesse grande dia do Senhor será muito maior. Porque não existe alegria que seja comparada à alegria do fato de nós sabermos que já estamos salvos em Cristo Jesus, de que não há o que temer, nós só temos que nos alegrar. E graças a Deus que a promessa de entrada no reino dos céus, quando da segunda vinda de Cristo Jesus, não está vinculada ao nosso mérito, à nossa justiça própria, mas está vinculada apenas nos méritos de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue precioso na cruz, perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça. Por causa dos méritos de Cristo Jesus, Ele salvou cada um de nós, os seus eleitos, garantindo a cada um de nós a vida eterna e o ingresso no reino dos céus. Jesus mesmo declarou isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, que diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ainda bem, meus queridos, ainda bem que Jesus não é como eu. Eu esqueço o nome das pessoas. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente perde o contato com algumas pessoas, esse contato presencial, quando a gente passa a não ter uma convivência maior, isso dificulta muito para mim. Por isso eu peço encarecidamente, desculpas, não briguem comigo se quando o dia que a gente for voltar aí a nos reunirmos presencialmente, se porventura eu esquecer do seu nome, não brigue comigo. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável, eu sou esquecido mesmo. Mas Jesus não. Graças a Deus, Jesus conhece as suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, elas o seguem. Só Ele é capaz de dar a vida eterna, garantindo que nenhuma de suas ovelhas perecerá, nenhuma de suas ovelhas será arrebatada de suas mãos. Glórias a Deus por isso. É como Paulo nos descreve ao dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. O dia do Senhor será um dia de júbilo para os eleitos, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com Deus o Pai. É o que Paulo afirma aos Tessalonicenses na sua primeira carta, quando disse o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui no que diz respeito à ressurreição dos mortos, nós vamos tratar disso em um outro estudo. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos, dentro desse texto, é exatamente o fato de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, para assim estarmos para sempre com Ele. Isso porque Paulo também declarou aos Tessalonicenses: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, Paulo realça aqui essa sublime graça de Deus em Cristo Jesus ao nos chamar, ao nos eleger, ao nos escolher para a salvação eterna. Mas pense comigo, se por um lado o dia do Senhor, que também é o dia do juízo final, será um dia de júbilo para os eleitos, um dia de júbilo para os salvos, para os escolhidos, com certeza será um dia de angústia para os ímpios, para os infiéis. Como nós vimos anteriormente, o dia do Senhor será um dia de júbilo, um dia de alegria, de regozijo para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Contudo, um dia de tristeza, um dia de medo, um dia de pavor, um dia de terror, um dia de aflição, de angústia para todos os ímpios, para aqueles que não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque o dia do Senhor é também o dia do julgamento final. E quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos apresenta, nós percebemos que
Já existe um certo julgamento divino recaindo sobre aqueles que se recusaram a crer em Cristo Jesus e ainda se recusam. É o que o texto de João nos mostra, quando diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Esse texto aqui, meus queridos, nos mostra o fato de que, em sua primeira vinda, Cristo Jesus ele não veio para julgar o mundo, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Contudo, o texto deixa claro para nós que aqueles que não creram e continuam não crendo em Jesus como Senhor e Salvador, esses já estão julgados. É o que o texto informou para cada um de nós aqui. O texto nos fala ainda que a característica desses que não creem em Cristo Jesus é o fato deles amarem muito mais as trevas do que a luz. As trevas aqui são consideradas como aquelas obras más, todo tipo de abominação por causa do pecado. E a luz, é claro que você já sabe que nós devemos considerar a luz como sendo o próprio Cristo Jesus. Ele mesmo se apresentou como sendo luz, a luz do mundo, que ilumina a escuridão do pecado. Mas aqueles que amam as trevas são pessoas exatamente que praticam a maldade sem um arrependimento. Elas acham que na prática da maldade elas estão até mesmo certas diante de todo tipo de injustiça que elas cometem. Tanto que o texto deixou claro para nós aqui que elas não se achegam para a luz exatamente para que as suas obras não sejam arguídas, não sejam questionadas. E como nós vimos anteriormente, todos os homens comparecerão no dia do Senhor, nesse dia do julgamento final, do juízo final. Comparecerão perante o trono de Cristo Jesus e serão julgados. Aos ímpios, aos que não creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Jesus declarou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, versículos 40 a 42, dizendo o seguinte: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está claro, meus queridos, que esse dia do Senhor, o dia do julgamento final, será um dia de angústia, um dia de desespero, um dia de pavor para os ímpios, visto que eles não esperam esse dia chegar. Só que esse dia vai chegar. Eles não vão escapar do juízo de Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz claramente que esse dia será como um ladrão. Um dia que será como um ladrão que ninguém espera. Ninguém poderá se esconder dessa manifestação gloriosa da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vai poder nem evitar esse glorioso e terrível dia. Quanto a isso, nós temos o seguinte relato descrito no livro de Apocalipse, lá no capítulo 6, versículos de 15 a 17, dizendo o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E percebam aqui que o texto deixou claro para a gente que não existe status social, não existe classe social, se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. O fato é que ninguém escapará do juízo final. E vejam que o texto aqui de Apocalipse ele diz respeito aos ímpios. Eles pedem para si a morte, de tão terrível que será o dia do Senhor, o dia do julgamento final para essas pessoas. A angústia, o pavor dos ímpios, a Bíblia demonstra isso como sendo comparado às dores de parto. E é uma metáfora que a Bíblia utiliza por várias vezes, exatamente para ilustrar, para expressar pura dor, pura agonia, exatamente de experiências que são ali desagradáveis. E essa figura de linguagem enfatiza exatamente essa condição inevitável, inescapável do juízo final.
profeta Isaías chegou a descrever a respeito desse terrível dia, dizendo o seguinte: Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções, como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. E o profeta Amós também descreve que o dia do Senhor será um dia terrível para o ímpio. É tão inescapável que ele compara como aquele homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou aquele homem que vai entrar dentro da sua casa, do seu local de refúgio, coloca a mão na parede ali para descansar e é mordido por uma cobra. É o que o profeta Amós destaca acerca do terrível dia do Senhor, um dia que ninguém pode escapar dele. O apóstolo Paulo também trouxe aos Tessalonicenses o seguinte ensinamento: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Para o ímpio, esse dia é caracterizado como um dia de angústia, um dia de tristeza e dor, exatamente porque aparentemente tudo estava tranquilo, tudo estava ocorrendo bem, como o texto fala. Paz, segurança. Paulo fala acerca disso, que antes do dia do Senhor haverá uma certa paz, uma certa segurança. Mas aqueles que não confiam no Senhor, eles são caracterizados por pessoas que confiam em si mesmos, confiam em sua própria capacidade. Mas no dia do Senhor, eles estarão diante de uma situação em que eles não poderão fazer nada para sair dela. Não vai ter capacidade, não vai ter confiança própria. Por isso a angústia, por isso o desespero, por isso o pavor, o terror. Porque nesse dia de julgamento, eles não vão conseguir escapar do juízo do Senhor. Eles serão lançados no inferno. E uma vez no inferno, não há escapatória. Até agora nós já vimos que o dia do Senhor acontecerá para todos. Sejam salvos, sejam os ímpios. O fato é que para esse dia, a Bíblia nos apresenta alguns fenômenos que acontecerão. Fenômenos desse dia do Senhor, desse dia de julgamento, dia do juízo final. Veja comigo, por exemplo, o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 24 a 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E no dia de hoje, se você ficou atento aos noticiários, pôde perceber que passou um cometa aqui na região sudeste, um cometa que pôde ser visto com maior nitidez em algumas áreas. Eu não sei se você ficou curioso em ver esse cometa, se ficou sabendo da passagem dele. Ele já foi visto lá no hemisfério norte e vai ser visto aqui no sudeste também. Mas não se preocupe, se você não viu, os astrônomos aí calculam que mais ou menos daqui a 6.800 anos ele vai passar de novo. Então marca aí na sua agenda, não perca a próxima vez, tá ok? Mas o que eu quero dizer aqui com isso é que muitos fenômenos, assim como esse do cometa e tantos outros que aparecem no céu, eles aguçam a curiosidade das pessoas, principalmente no que diz respeito aos sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus. Só que esse tema já foi tratado anteriormente, já foi tratado pelo reverendo Davidson no estudo passado, mas o que acontece é que nesse estudo de hoje, tendo como foco aqui exatamente o dia do Senhor, Jesus fala nesse texto de Marcos aqui acerca exatamente desse dia, de alguns sinais que vão acontecer nesse dia. E com certeza será algo glorioso. E a minha intenção aqui é mais uma vez trazer essa realidade, reafirmar diante desses fenômenos que acontecerão no dia do Senhor, é que nós precisamos nos lembrar que o dia é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do Senhor. Não diz respeito a nós mesmos, não diz respeito aos salvos, não diz respeito aos ímpios, diz respeito única e exclusivamente ao Senhor. O dia em que a glória do Senhor será manifestada.
Percebam que o sol e a lua serão ofuscados diante da majestade do Senhor. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Isso é o que o próprio Jesus destacou no texto de Marcos. Os seus escolhidos serão reunidos de todos os cantos da terra. Paulo fala acerca dos mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, e mais uma vez nós somos levados a olhar para esse dia como sendo o dia do Senhor. Porque que poder é esse? Que poder é esse de reunir todos os seus, de ressuscitar os mortos? Esse é o nosso Deus, meus queridos. Por isso, será um dia glorioso, será um dia em que mais uma vez o nosso Deus estará em destaque, será manifestada mais uma vez a glória do nosso Senhor. Aleluias! Nós aguardamos com muita expectativa, com muita alegria, com muito júbilo esse dia chegar. Amém? E concluindo aqui o nosso estudo, o fato é que o dia do Senhor está chegando. E o que nós, discípulos de Cristo Jesus, o que nós crentes, o que nós como igreja precisamos fazer? A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo Jesus com profunda vigilância. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, fazendo um contraste entre os salvos e os ímpios, acerca da maneira, da forma de conduta, de postura de vida dessas pessoas. Os salvos, eles estão preparados para a segunda vinda de Cristo Jesus. Já os ímpios não. Os ímpios estão totalmente despreparados. Os salvos, por sua vez, eles têm um conhecimento acerca do dia do Senhor. Eles sabem que esse dia vai chegar. Já os ímpios não. Os ímpios não querem nem saber se esse dia vai chegar ou não. Os salvos, existe uma expectativa enorme acerca da volta de Cristo Jesus, mas os ímpios serão pegos de surpresa, como nós vimos anteriormente, aquele dia que chegará como um ladrão. E por fim, Paulo fala acerca da sobriedade dos salvos, trazendo ali um contraste no que diz respeito à embriaguez dos ímpios. Mas o fato, meus queridos, é que esse alerta, a toda essa vigilância que nós precisamos ter, quem faz esse alerta é o próprio Deus, visto que nós fomos transformados espiritualmente para lidar com essa realidade. O apóstolo Paulo chegou a afirmar lá em Tessalonicenses, dizendo o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O texto nos mostra aqui que, embora os salvos não saibam nem o dia nem a hora da segunda vinda de Cristo Jesus, como nós vimos anteriormente, eles têm as suas lâmpadas em mãos, esperando ali o noivo com muita alegria, o encontro com esse noivo. É como Jesus deixou bem claro naquela parábola das virgens prudentes. A vigilância dos salvos é essa vigilância constante que deve haver por parte de cada um de nós. Uma ardente expectativa pela volta de Cristo Jesus com vigilância. E Paulo aqui exorta acerca do perigo de nós, salvos, sermos influenciados pelos ímpios. Nós precisamos agir de maneira diferente. Os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. E é interessante aqui, o dormir que Paulo traz aqui não tem nada a ver com aquele sentido natural de descansar, de poder tirar uma noite de sono. E também não é uma figura de linguagem que diz respeito aos mortos, como ele já usou em algumas outras vezes. Mas o que Paulo fala aqui acerca do dormir é um aspecto moral. Aqueles que estão dormindo são como aqueles que não dão importância para o dia do juízo final, para o grande dia do Senhor. Quando uma pessoa está dormindo, a gente sabe que ela não está alerta, ela não está atenta àquilo que está acontecendo ao seu redor. Por isso que quando um crente está dormindo, é considerado aqui como sendo aquela pessoa que não está vigiando, que não está envolvido nas coisas de Deus. E Jesus adverte: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, a expectativa da volta de Cristo Jesus por parte de cada um de nós deve marcar a nossa vida, deve marcar a nossa vida como igreja, porque se isso não acontece, é claro que alguma coisa está errada. É por isso que Jesus traz advertências, é por isso que a palavra de Deus está recheada de advertências para as nossas vidas, porque é possível que pessoas na igreja estejam envolvidas com tantos outros assuntos materiais, sejam outros assuntos quaisquer, que a própria vinda de Cristo Jesus não o preocupa. Ele não está ligado ali nessa grande realidade que Jesus vai voltar e vai julgar também os seus.
Mas nós devemos estar atentos, devemos estar de olhos abertos, devemos observar os avisos que a palavra de Deus nos traz dia após dia e atentar para tudo aquilo que está contido nela ali. Vamos viver, então, uma vida de obediência, uma vida santificada, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, sabendo que esse dia vem, o dia do Senhor se aproxima, o dia do juízo está chegando. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo o seguinte: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Agora sim, lembra que eu falei lá no início sobre uma dica que eu daria para vocês acerca de uma chance de você acertar o dia que Jesus vai voltar? Então segura essa aí, lá vai. Experimente acordar todos os dias e dizer para você mesmo: hoje Jesus volta. Jesus vai voltar hoje. Só que não apenas diga isso, mas viva realmente como se Jesus fosse voltar naquele dia, como se Jesus fosse voltar hoje. O fato é que, se acontecer dele voltar, parabéns, você acertou que Jesus voltou naquele dia. Mas se acontecer de Jesus não voltar, eu garanto para você que você vai ter um dia muito bem vivido, porque você não vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente porque os salvos amam a segunda vinda de Cristo Jesus. Os salvos esperam, aguardam ansiosamente por esse dia com grande expectativa, jubilosos. Os salvos oram pela segunda vinda de Cristo Jesus e até mesmo apressam a segunda vinda de Jesus através das suas obras. Meus queridos, nós devemos viver anunciando que Cristo Jesus vem, anunciando com as nossas palavras, anunciando com as nossas próprias vidas, vivendo de acordo com aqueles princípios e valores que aprendemos na palavra de Deus, que serão princípios e valores que carregaremos para a eternidade. E eu encerro trazendo as seguintes palavras de Paulo diante dessa temática acerca do grande dia do Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa noite em que pudemos aprender a palavra do Senhor acerca daquilo que ela nos fala sobre a volta de Cristo Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Mestre. Esse grande dia, meu Senhor, com certeza vai ser algo impactante, como a Tua palavra declara, vai ser algo glorioso. E como nós aguardamos esse dia, Pai. Aguardamos esse dia com profunda esperança, aguardamos esse dia já jubilosos, com alegria no nosso coração, porque a alegria naquele dia vai ser imensa. A gente não vai conseguir medir aquela alegria, a gente tentou ilustrar aqui, mas uma escala tão menor, porque nós cremos que a alegria vai ser muito grande naquele dia e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos elegeu para estarmos diante do Senhor naquele dia, sendo julgados sim pelo Senhor, mas mostrando a todo mundo que nós fomos chamados pelo Senhor, que nós fomos julgados segundo as nossas obras, sim, mas nós não fomos condenados por causa do nosso pecado, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. E aqui mais uma vez, Deus, Pai querido, eu quero externar a nossa gratidão pelo fato de que a nossa salvação não depende de nós mesmos, mas depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. O fato é que a Tua palavra também declara que será um dia de angústia para aqueles que não creem no Senhor. Por isso eu te peço, Pai querido, nos dê intrepidez, nos dê coragem, nos dê cada dia mais esse desafio de falarmos do amor do Senhor, para que outras pessoas se convertam, para que outras pessoas se acheguem a Ti, para que outras pessoas sejam alcançadas pela Tua graça. Nos ajude, nos abençoe nisso, Pai. Nos use como servos do Senhor, servos úteis na obra do Senhor. Nos ajude nisso, Pai. E essa oração que nós te fazemos
alegrando no Senhor e sendo gratos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar todos os dias de nossas vidas com essa grande expectativa acerca da volta de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.